diria que as Irmãs Arpias iriam ganhar uma versão Maximum nos Rush Duels, uma espécie de monstro que é na verdade 3 em 1. A gente vai falar disso e de tudo que a gente já sabe sobre as Irmãs Arpias, e essas arpias estão muito fortes, até mesmo para Rush Duels. A gente já tem suporte para elas. Tem também um deck utilizando de suportes para monstros normais que vai funcionar muito com a Arpia Lady clássica. Além de tudo, também muita referência, tem muita coisa muito legal que essas cartas trazem que provavelmente você não percebeu. Se você não joga Rush Duels, calma aí que se você gosta das arpias, é bem provável que você tem interesse em conhecer essa modalidade de Yu-Gi-Oh! Por causa delas. Então, bora lá para entender um pouquinho melhor. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje eu venho trazer para vocês o surto que é este monstro Maximum, essas Irmãs Arpias. As Arpias Ladies, como vocês podem ver no plural, Lady Arpia no plural, as Ladies Arpias, são nada mais nada menos do que monstros Maximum. E se você está completamente por fora de Rush Duels, saiba que monstros Maximum são monstros de efeito que se tratam na verdade de 3 monstros complementares. Nós temos sempre 3 monstros com o mesmo nome, sendo o lado esquerdo referido com a letra L de left, esquerda, e o lado direito com a letra R de right, direita. E a parte central sendo o nome do monstro em si. E esses monstros podem ser invocados como um único monstro por meio de uma invocação especiada chamada Invocação Maximum. Se você quiser mais detalhes, já tem vídeo no canal explicando, eu vou deixar aqui nos cards para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa invocação. O importante aqui é a gente perceber que as Irmãs Arpias ganharam uma versão Maximum que é incrível. Sabe por que é incrível? Porque a gente já tem, a gente vai falar disso, um monte de referências, tanto do anime quanto do mangá e do próprio card game. Vamos começar pela parte esquerda, a central e depois a direita. A parte esquerda é um monstro de nível 5, bestalada, Maximum de efeito, com 2100 pontos de ataque, 0 pontos de defesa, algo clássico dos monstros Maximum. E essa carta é tratada como Arpia Ladies quando estiver no cemitério. Isso é algo que a gente vai perceber nas 3 partes, ou pelo menos na parte esquerda e na parte direita, para garantir que mesmo sendo uma Arpia Ladies, ela vai ser tratada como Arpia Ladies independente de ter a letra L ou a letra R em seu nome, para garantir que efeitos que deem alvo em Arpia Ladies funcionem não só na parte central ou não só nesse monstro quando estiver em modo Maximum, mas também nas partes individualmente quando estiverem separadas. Ela tem como requerimento nenhum e como efeito contínuo, novamente o seu nome é Arpia Ladies, não só no cemitério, mas agora também quando estiver em campo, já que se trata de um efeito contínuo, e ela não pode ser destruída por efeitos de armadilha do oponente. Se essa carta estiver em modo Maximum, o nível desta carta aumenta em 5. Então é importante só entender que todos esses efeitos vão se aplicar para ela individualmente e também para o monstro Maximum quando estiver em modo Maximum, com exceção do último efeito que só se aplica quando o monstro estiver em modo Maximum e não para ela de forma individual, que é ganhar 5 níveis. Então o monstro Maximum, que seria teoricamente nível 5, vai ser na verdade nível 10 quando estiver em modo Maximum, mas não teremos nenhuma parte nível 10 originalmente das Arpia Ladies, o que garante que elas continuem sendo as 3 cartas extremamente jogáveis por serem nível 5. Precisam de um único sacrifício. Em Rush Duels, ainda que você tenha invocações contínuas, é muito fácil de invocá-las, seja separado, seja em modo Maximum. E o fato de terem efeitos, mesmo fora do modo Maximum, também torna elas bastante jogáveis. Vamos continuar com a parte central, onde o ataque em modo Maximum passa para 3.400 pontos de ataque. O que acontece no seu requerimento é que ela exige que você embaralhe 2 monstros do atributo Vento, que sejam do tipo bestalada, do seu cemitério de volta ao deck, dando uma reciclada no baralho, para que você escolha um monstro virado para cima que você controla. Ele ganhará 500 pontos de ataque, fazendo com que, obviamente, se você tiver esse monstro invocado em modo Maximum, você alcance 3.900, uma quantia muito boa de pontos de ataque. Mas isso é até o fim do turno apenas. Inclusive, se essa carta estiver em modo Maximum, você também poderá infligir
500 pontos de dano ao oponente. Ou seja, esse efeito de aumentar 500 pontos de ataque também funciona fora do modo máximo. Esse próprio monstro individualmente pode chegar a 2.600 pontos de ataque, uma quantia muito interessante, e 3.900 em modo máximo. Muito legal. Além de poder dar esse boost de 500 pontos de ataque para outros monstros, não necessariamente a Arpia Ladies. E vamos pular para a parte direita, que é a última, que segue as mesmas informações da parte esquerda, também sendo tratada como Arpia Ladies, seja no cemitério, seja quando estiver em campo. E não tendo nenhum requerimento, ela lhe garante proteção contra destruição por efeitos de monstro do oponente. Então, somado o modo máximo com a parte esquerda, você ganha proteção contra armadilhas e a parte direita proteção contra destruição por efeitos. Ela é vulnerável apenas para magias, tipo uma buraco negro, mas ainda assim é bastante proteção. Além disso, se ela estiver em modo máximo, pode atacar até 3 monstros durante cada fase de batalha. Vocês têm ideia do que é isso? Uma das maiores fraquezas dos monstros máximo é que, por se tratar de um único monstro, a maioria deles pode atacar uma única vez, e se você simplesmente invocar 3 monstros em defesa, você garante que pelos próximos 3 turnos o campo não sofrerá nenhum dano dos poderosos monstros máximo. E aqui você elimina esse problema, podendo atacar até 3 vezes em monstros. Uma pequena restrição, mas que lhe garante que nenhum adversário ficará no caminho dessas arpias. Então, bora pra gente entender um pouquinho mais dos suportes que vão vir, porque tem coisa para deixar esse máximo ainda melhor. E nós temos monstros como a Arpia Regina, um monstro do atributo Vento nível 4, Besta Alada, que tem como requerimento que, se houver um outro monstro do tipo Besta Alada com atributo Vento para face virada para cima no campo, você pode enviar uma carta da sua mão para o cemitério para ativar o seguinte efeito. Compre uma carta e então, se você tiver um monstro normal com a face para cima no seu campo, você pode adicionar uma Arpia Lady ou Arpia Ladies do seu cemitério à sua mão. É algo muito interessante para você poder reciclar tanto as partes maximum da sua Arpia Ladies do cemitério para sua mão, quanto também para você poder reciclar o clássico monstro Arpia Lady. Interessante também essa interação com monstros normais, porque além de, claro, a Arpia Lady clássica ser um monstro normal, a gente vai ver ali na parte das referências, nós temos também um deck muito interessante que já existe no Rush Duels, que eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo, que é justamente focado em monstros do atributo Vento, monstros normais. Existe uma série de suportes para monstros normais do atributo Vento que são muito bons, e isso pode fazer o deck rodar muito bem. Próxima, Arpia Carla, também um monstro Vento, dessa vez nível 2, bestalado, e não tem nenhum requerimento para ativar o seu efeito, colocar um vestido completo da Arpia do seu cemitério à sua zona de magias e armadilhas. E aí talvez vocês me perguntem o que é o vestido completo da Arpia. É nada mais nada menos do que uma carta de equipamento. Ela tem como requerimento equipar essa carta a uma Arpia Lady ou Arpia Ladies no seu campo para ativar o seguinte efeito. O monstro equipado ganha 800 pontos de ataque e 400 pontos de defesa, algo muito bom para Rush Duel. E além disso, se você tiver 1 ou 3 monstros com a face virada para cima no seu campo, o monstro equipado inflige dano perfurante, que é aquela diferença entre ataque e defesa, mesmo que os monstros estejam em defesa. E por que isso é tão interessante? Porque essa carta claramente só ativa o seu efeito de dar dano perfurante se você tiver um monstro, ou seja, provavelmente uma Arpia Lady equipada com esta carta, ou 3 monstros. Assim você pode invocar 3 arpias separadas, ou então uma única arpia, ou até mesmo uma arpia em modo máximo, que contará apenas como um monstro. Imagina só ter uma Arpia Ladies em modo máximo, ativando seu efeito para subir para 3.900 pontos de ataque e ainda equipá-la com essa carta, aumentando mais 800, são 4.700 pontos de ataque com dano perfurante, podendo atacar 3 vezes graças ao efeito da Arpia Ladies da direita. É muito forte, vocês têm ideia do que tá vindo para Rush Duels? E eu tô muito feliz com todas essas referências. Vamos seguir porque agora vem as referências. Primeiro eu quero falar com vocês sobre, obviamente, a Arpia Lady, a clássica, o monstro normal, que já existe, não é de hoje, em Rush Duels, e obviamente é a origem para todas essas novas arpias que a gente vai ver aqui.
Obviamente, o Monstro Maximum é uma referência tanto às Arpia Lady Sisters, as irmãs arpias, tanto também com a Arpia Lady 1, 2 e 3, que são monstros separados e monstros em conjunto. Então, se eu tenho uma carta de irmãs arpias em um único monstro, por que não fazer um monstro máximo? Para quem andou criticando aí que é apenas um monstro e fizeram 3 monstros ficar juntos, eu lhes digo que já existia um monstro de efeito que eram 3 monstros em uma única carta desde a época lá do Master Duel. Também vou dizer para vocês que o monstro Maximum é uma clara referência à Cyber Arpia Lady, que é um monstro que tem a sua arte obviamente já equipada tanto com o escudo Cyber quanto também com um chicote, que é uma arma exclusiva, uma carta de equipamento exclusiva lá do anime. Mas é muito interessante porque nós vemos na arte do Monstro Maximum tanto essa armadura quanto também o chicote. E vocês podem ver aí que a arte do Monstro Maximum é uma clara referência, inclusive a aparição das irmãs arpias lá no mangá. Lembrando que a carta de equipamento que a gente vê ali, o vestido completo da arpia, é nada mais nada menos do que uma referência a esse Cyber Shield, que na versão do Master Duel aumenta apenas 500 pontos de ataque, mas pode ser equipado tanto a Arpia Lady quanto a Arpia Lady Sisters, semelhante ao vestido completo que se equipa a Arpia Lady ou Arpia Ladies, que é o Monstro Máximo. E por fim, essas cartas virão para os Rush Duels no mês de junho, na coleção que já foi anunciada, que é o Triple Build Pack, que trará 3 decks diferentes. O primeiro deles é justamente as Irmãs Arpias, o segundo é uma série de cartas Wyrm, utilizados por Asaka Mutsuba no anime de Go Rush, e que provavelmente vai ter uma interação muito legal com as cartas lá da Asana de Yu-Gi-Oh! Sevens, e por fim, cartas da Tiger, a irmã do Luke, também de Yu-Gi-Oh! Sevens. Por enquanto nenhuma carta dela foi oficialmente revelada, mas a capa do pack já mostra pra gente que a fusão mais poderosa dela no anime vai vir para esse pacote. E curiosamente também é um deck focado em monstros do atributo vento, embora ali sejam monstros do tipo guerreiro. Mas isso pode garantir pra gente talvez alguns suportes mais genéricos para monstros vento e que sejam bem interessantes. Por fim, eu queria mostrar para vocês uma sugestão de deck, tá bom? Não é nada tão conclusivo, mas para vocês terem uma ideia que já existem decks do Rush Duels que focam em monstros do atributo vento e, como eu tinha dito no começo do vídeo, monstros normais, o que pode trazer uma interação bem legal com as arpias. Esse deck é utilizado em Rush Duels, já foi melhor, já foi mais forte, hoje em dia ele está bem mais desfalcado, não é tão presente em torneios, mas pode ser uma adição interessante de algumas dessas cartas para o seu deck arpia se você estiver planejando. Então fica aí uma sugestão quando a gente já tiver cartas um pouco mais precisas dessa estratégia de Arpia Ladies, eu venho trazer para vocês porque a gente pode ter aí duelos bem interessantes. Meus queridos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal e também deixa a sua sugestão de vídeo. Você gostaria de me ver comentando sobre o deck da Asana que foi revelado para esse mesmo pack ou acha que não tem necessidade? Não esquece também de mandar sugestões aí de duelos. Tem alguns vídeos aqui, tanto focados no anime, falando de cartas e personagens do anime, que você pode conferir numa playlist que eu vou deixar aqui nos cards, como também tem alguns decks de duelos focados em personagens do anime, decks do anime que você pode acabar achando bem interessante. E comenta aí, você tá ansioso para jogar com o Maximum das Lady Arpias? Porque eu vou jogar e eu quero ver você jogando comigo. Então se inscreve aí no canal para me acompanhar e aparece lá na Twitch, que a gente está sempre por lá jogando e assistindo os episódios de Yu-Gi-Oh! Go Rush ao vivo aos sábados à noite. Muito obrigado por tudo, um grande abraço e até mais!